Boa noite, meu querido. Boa noite, minha querida. Tudo bem, gente? Boa noite para vocês. Graças a Deus a gente está aqui. Vamos estar iniciando a live. Vamos estar recebendo uma palavra de Deus maravilhosa, uma palavra indescritível, que eu, graças a Deus pela misericórdia dele, eu já recebi essa palavra. Hoje eu vou estar transmitindo a palavra para vocês. É maravilhoso que enquanto eu transmito, eu estou recebendo ainda mais dessa palavra. Ela está se fixando mais no meu coração. E a palavra de Deus é maravilhosa. E ela tem esse ponto, ela tem esse quesito. Quanto mais fixa ela está em nosso coração, melhor é, mais maravilhoso é, mais ela tem esse potencial transformador. A palavra tem esse potencial transformador, ou seja, ela pode transformar você de dentro para fora, transformar de formas maravilhosas e inimagináveis. A pessoa que eu sou hoje é muito diferente, extremamente diferente da pessoa que eu era 4 anos atrás, por exemplo, 5 anos atrás. E o que mudou nesse período? Eu comecei a ter mais contato com a palavra. A partir do momento que eu comecei a ter mais contato com a palavra, ela começou a me mudar, começou a me transformar. Num período de 5 anos tem uma diferença enorme. A transformação que a palavra fez foi enorme e eu sei que ainda tem muita coisa para ela transformar em mim. E isso é maravilhoso, o fato de eu saber de que eu tenho com quem contar, eu posso contar com Deus, eu posso contar com a palavra dele, que eles me ajudam, me aperfeiçoam, me direcionam, e isso não se aplica somente a mim, mas a cada um de nós. Quantas vezes por conta de uma falha sua você não acabou sofrendo muito? Quantas coisas você não perdeu por conta de algum defeito seu? Talvez você seja explosivo ou explosiva, talvez você seja uma pessoa rancorosa ou é uma pessoa rancorosa, ou alguém, um homem rancoroso, uma mulher rancorosa. As nossas falhas acabam tomando muito da vida da gente. E a palavra justamente nos direciona e nos aperfeiçoa. Posso dizer assim que de certo modo, então podemos dizer assim, ela evita que nós percamos muitas coisas. E bom, a gente vai estar recebendo uma palavra hoje. Abre o seu coração para a tua palavra, mas além disso, vamos estar orando para o Espírito Santo nos conduzir o abrir do nosso coração, para que a gente esteja recebendo essa palavra e guardando ela. Guardando a palavra, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, pensa numa coisa preciosa para você. Pensa, se eu fosse soltar aqui a senha de uma conta bancária com 5 mil reais. Tem gente que rabiscaria até na parede a senha, faria o que for. Agora é o seguinte, se a gente faria isso por conta de dinheiro, guardaria também uma senha ou algo assim por conta de dinheiro, quem dirá a palavra de Deus? O quanto ela deve ser bem guardada no nosso coração, por conta que a preciosidade dela não é mensurável com algo como dinheiro, por exemplo. A preciosidade da palavra vai muito além, excede muito além da preciosidade de coisas como dinheiro. Então vamos estar recebendo a palavra e guardando bem o nosso coração, por conta que uma coisa eu te garanto, ela tem um potencial transformador para o ponto de você não se reconhecer depois de um tempo que você estiver tendo contato com ela, depois que você estiver se aprofundando nela. E agora eu quero te convidar para entrar em oração comigo, vamos lá? Nosso Deus, nosso amado Senhor e Pai, honras e glórias ao Senhor são rendidas devidamente. Somente o Senhor é digno de honra, somente o Senhor é digno de glória. Agradecemos a Ti por esse momento que pela Tua misericórdia recebemos, esse momento em que ouviremos a Tua palavra, em que receberemos instrução do Senhor, em que receberemos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Pai, louvado e glorificado é o Senhor pela vida de cada um que está ouvindo essa live. Glórias ao Senhor e obrigado por isso. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um que está assistindo, que está ouvindo, que vai receber essa palavra. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor abra os nossos corações para ouvir, para receber e praticar a palavra que o Senhor ministrará, que o Teu Espírito ministrará. Toda a honra e toda a glória pertencem a Ti, Deus. Obrigado por ter nos trazido até aqui. Louvado e glorificado és o Senhor. Esse momento, esse tempo, essa live estão sob os Teus cuidados e sob Tua direção. Em nome de Jesus. Amém e obrigado, Senhor. Glória a Ti e obrigado, Pai. Irmão, irmã, embora estar recebendo a palavra, quero aproveitar para te dizer o seguinte. Se você está bem, glórias a Deus por isso, ótimo. Você vai ficar cada vez melhor com a palavra. Se você não está bem,
Glórias a Deus, não pelo fato de que você está mal, mas pelo fato de que você está no lugar certo, você está recebendo, vai receber a palavra. Uma coisa eu garanto, você estando bem, você não estando bem, se você está bem, você está no caminho certo para continuar bem ou até mesmo para resistir ao dia mal, porque o dia mal acaba vindo, um momento de uma luta acaba vindo. Se você está bem, você está no caminho certo para continuar bem e para resistir quando o dia mal chegar. Qual que é esse caminho? A palavra. Se você está assistindo essa live, então você está prestes a receber a palavra, continua nesse caminho, porque é o melhor caminho que há. E se você não está bem, se você me falar, minha semana foi horrível, foi um desastre, eu estou péssimo, estou péssima, o que é isso? Socorro! Você está no caminho certo. Eu não sei se você vai sair pulando de alegria daqui 1 hora dessa live, não que a live vai ter 1 hora, mas no fim dessa live não sei se você já vai estar pulando de alegria, não sei se esse momento ruim na sua vida vai passar daqui 2 dias, ou daqui 1 semana, ou daqui 2. Mas pelo menos uma coisa eu posso te assegurar, você está no caminho certo. Mais uma vez, qual é esse caminho? Você está aqui para receber a palavra de Deus, então se você vai receber a palavra dele, eu já posso te assegurar que você está no caminho certíssimo. Na palavra dele a gente encontra a alegria. A Bíblia vai falar no livro de Mateus, se eu não estou enganado. Eu vi hoje cedo, deixa eu ver se está aqui. Não, está na outra agenda. No livro de Mateus, se eu não estou enganado, a Bíblia vai falar, né? Deus vai estar falando que, Jesus vai estar falando que coisas que nós muitas vezes ficamos buscando, nós temos na verdade que buscar Deus e o reino dele em primeiro lugar, e as demais coisas, essas coisas são acrescentadas. Eu te garanto que buscando a Deus você encontra a alegria ou a cura, ou melhor dizendo, os dois que você pode estar precisando. Então se você não está bem, você está no lugar certo, você está na direção certa, no rumo certo, continua buscando a palavra. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu estava destruído, acabado, e foi na palavra que eu fui reerguido, foi na palavra que eu fui fortalecido. Isso não acontece somente comigo. A palavra também vai falar de um homem, o rei Davi, aconteceu isso com ele também. Em Deus ele encontrou forças para estar conseguindo se reerguer. Quando Ziclag foi invadida e levaram as mulheres deles, os filhos deles, os bens deles, o povo ficou arrasado. Mas Davi encontrou forças, ele fortaleceu-se no Senhor. E é a mesma coisa para mim e para você. Não sei como você está, mas eu sei que Deus é uma fonte de força maravilhosa. Continua buscando a Ele. Vamos estar indo para a palavra? A palavra de hoje vai estar no livro de Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 7. Vou estar repetindo. Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 7 também. Dá um tempinho para vocês abrirem. Fechou? Jeremias, capítulo de número 17, verso 7. A palavra vai estar dizendo o seguinte: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vou estar lendo mais uma vez. Bendito, presta atenção no que a palavra diz sobre o homem que confia em Deus e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Glórias a Deus por isso. Sabe, agora que primeira vez, não a primeira porque acho que no passado eu já tinha lido esse verso, mas essa semana, quando eu li esse verso, saltou de alegria o meu coração. Que palavra maravilhosa isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E sabe, uma das primeiras coisas, ou se eu não me engano, foi a primeira coisa que Deus me levou a perceber aqui, é que essa palavra, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, esse versículo, ele é muito fácil de nós acreditarmos quando nós estamos passando por uma boa fase, quando nós estamos passando por um bom momento. Eu não falo nem no cenário global, mas eu falo no cenário individual nosso, no meu particular, no seu particular, na minha casa, na sua casa. Sabe, é uma palavra muito tranquila, é fácil de nós acreditarmos nela se nós estamos bem, se está tudo correndo bem. Nós temos mais facilidade em acreditarmos que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Só que
não é todo dia, ninguém é feliz todos os dias, não é todo dia que a gente está bem, não é todas as épocas, não são todas as temporadas que nós estamos bem. Nós passamos pelos momentos de calmaria e nós passamos pelos momentos de tempestade, pelos momentos conflituosos, conflitos externos, conflitos internos dentro de nós, no nosso psicológico, no nosso emocional. Nós passamos por esses conflitos. Só que Deus me conduziu a entender o seguinte: a palavra me conduziu a entender, me falou que a palavra, ela não se limita. Embora essa palavra seja muito mais fácil de acreditar numa calmaria quando nós estamos bem, embora é muito mais fácil acreditar que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, embora seja muito mais fácil acreditar isso quando está tudo correndo bem, embora tenha esse fato, a palavra de Deus em geral, mas vamos estar falando desse versículo especificamente, mas ela em geral, é claro, a gente só vai estar enfatizando esse versículo. Esse versículo, ele não se limita, a palavra de Deus não se limita à sua situação, ao seu cenário. Eu quero que você entenda isso e guarde no seu coração que a palavra de Deus, ela não precisa de um cenário favorável, ela não precisa de uma situação favorável, ela não precisa que o vento esteja soprando ao seu favor para ser verdadeira. Entenda que a palavra está dizendo: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O homem bendito também significa alegre, feliz. Então, é o seguinte, ela está falando que bendito é esse homem. Talvez você confie em Deus, talvez a sua esperança seja o Senhor, você espere e confia nele, mas você não está bem. Talvez você esteja passando por uma turbulência. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa estar bem para essa palavra ser verdadeira. A palavra de Deus não precisa do seu cenário. A palavra de Deus não precisa da sua situação para ela ser verdadeira e para ela se cumprir. Não é a sua situação que muda a palavra de Deus. É o contrário. É a palavra do Senhor que muda a sua situação, que muda você em meio ao seu cenário, que muda como você está em meio à situação. É tão verdadeiro isso que existem pessoas que exteriormente está tudo bem, a pessoa está passando por um momento de calmaria tamanha, mas ela não tem paz consigo mesma, ela está angustiada. Por quê? Porque está angustiada. E existem pessoas que conhecem a palavra de Deus, têm contato com ela, estão mergulhadas nela e estão passando por um momento de tempestade, só que estão extremamente felizes mesmo em meio à tempestade. É sempre assim? O cristão nunca fica triste? Não, não é. A gente também tem nossos dias maus. Quem acredita em Deus, quem confia nele, também tem dias que não fica bem. Só que quando você está em contato com a palavra, mesmo em meio a tempestades, ainda vai ter momentos que você vai conseguir ficar feliz, você vai conseguir se alegrar, mesmo em meio a tempestades. Ou seja, a palavra não fica limitada à sua realidade. Pelo contrário, a sua realidade é alterada pela palavra. E você também é alterado pela palavra. Como assim você é alterado pela palavra? Muitas vezes você está angustiado, está entristecido, em meio a um cenário meio tempestuoso que você está passando, em meio a dificuldades, mas por conta da palavra, depois de ler um versículo, depois de fazer um estudo, depois de receber uma palavra, você fica feliz. A tempestade ainda está acontecendo, mas você fica feliz, você descansa. A Bíblia vai dizer o seguinte, se eu não estou enganado, no livro de Filipenses, é uma orientação, é uma direção para quando nós estamos mal. A Bíblia nos orienta da seguinte maneira, ela nos orienta da seguinte forma: se a gente estiver mal, se a gente estiver ansioso, entristecido, ela diz para a gente estar orando. A Bíblia nos direciona a orarmos, a entregarmos nas mãos do Senhor, a contarmos para Ele o que está nos incomodando. E após isso, após deixarmos nas mãos dEle e sob os cuidados dEle, a paz que excede todo entendimento humano guardará os nossos corações. O que isso quer dizer? A tempestade não passou, mas o seu coração está em paz. Porque você seguiu a palavra, você seguiu a orientação que ela te deu. Então, depois de uma palavra, muitas vezes a tempestade não passa naquele exato momento. Mas, só que, entretanto, porém, todavia, no nosso interior a tempestade já passou, a gente já conseguiu se acalmar. É interessante, naquela passagem, não sei se você conhece, eu não vou estar lendo agora, mas você pode procurar depois. A Bíblia vai nos narrar uma passagem de quando os discípulos
Jesus envia os discípulos para atravessar o mar, sozinhos. Então vem uma tempestade e os discípulos ficam desesperados por conta da tempestade. Eles estão desesperados até que aparece Jesus. Sabe o que é interessante nessa passagem? É que depois que Jesus apareceu, a Bíblia não fala mais nada dos discípulos estarem desesperados. A Bíblia não fala mais nada. Tanto é que, depois que Jesus apareceu, eles ainda ficaram assistindo Pedro falando para Jesus: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até você sobre as águas. Aí Pedro vai sobre as águas. Então Pedro está andando sobre as águas, aí Pedro começa a afundar, Jesus vai, puxa Pedro novamente. Está tudo isso acontecendo e a Bíblia não está falando que os discípulos estão desesperados. Tudo isso acontecendo. A tempestade ainda está rolando, porque Jesus só foi acalmar a tempestade depois disso tudo. Então Jesus apareceu, Pedro falou: se é o Senhor, mande-me que eu vá até você sobre as águas. Aí Pedro foi, aí Pedro duvidou, olhou para a tempestade, começou a afundar, Jesus resgatou Pedro, tudo isso aconteceu. E a tempestade rolando, mas os discípulos já não estavam mais desesperados. Por quê? Por conta que Jesus estava lá. Jesus não precisou acalmar a tempestade para acalmar o coração dos discípulos. Da mesma forma, a tempestade ainda talvez esteja rolando na sua vida. Primeiro ele nos acalma, depois ele acalma a tempestade. Muitas vezes, primeiro Deus acalma o nosso coração, depois que ele acalmou a gente, ele vai acalmar a tempestade. Glórias ao Senhor por isso. Então eu quero te dizer isso, quero deixar para você nessa noite que a palavra de Deus não é limitada, ela não está presa à sua realidade. Ela não depende da sua realidade para ser verdadeira. Ela é verdadeira independentemente do cenário que você esteja vivendo, independentemente da situação que você esteja passando. Guarda isso bem na sua mente, no seu coração. A palavra de Deus é verdadeira. E bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sabe, eu posso dar exemplo meu dessa palavra. Bendito, alegre, é feliz o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Deixa eu formular como que eu vou estar dizendo isso. Eu nunca fui bendito, eu nunca fiquei feliz, eu nunca me alegrei, eu nunca me dei bem depois de não ter ouvido uma direção do Senhor, depois de não ter confiado nele. Eu nunca fiquei feliz depois de depois de ter recebido uma direção dele e não ter cumprido, ou depois de não ter confiado nele. Quantas vezes eu me desesperei, não confiei nele, depois me arrependi pensando assim: nossa, deu tudo certo, eu deveria ter confiado em Deus. Ou até mesmo quantas vezes Deus me deu uma palavra, uma direção, falando: faz isso. Eu não fiz e eu me arrependi por não ter feito. Por conta que, sabe por que isso acontece? Por conta que Deus, Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. Ele sabe tudo aquilo que nós não sabemos. Então, antes de acontecer, Deus já sabe o que nós devemos fazer. Então Ele nos direciona, nos aponta uma direção para seguirmos. Se nós vamos seguir ou não depende de nós. Só que, se queremos ser benditos, se queremos nos alegrar, então o aconselhável é: siga a direção de Deus. Confia nele. Bendito o homem que confia no Senhor. Em contrapartida do que eu disse anteriormente, eu nunca me arrependi. Eu nunca me entristeci. Eu nunca, desejei voltar atrás, após ter ouvido a direção do Senhor e seguido ela. Eu nunca me arrependi. Eu nunca me decepcionei após ter confiado em Deus. Todas as vezes que eu confiei em Deus, eu fiquei feliz em ter confiado. Eu vi que eu deveria ter confiado mesmo. Falei: nossa, que bom que eu confiei, porque deu tudo certo. Todas as vezes que eu segui uma orientação de Deus, deu certo. Porque Deus não falha. Deus não falha em nos apontar o caminho certo. Nós é que falhamos em seguir o caminho que Deus aponta muitas vezes. Então eu quero que você guarde essa palavra no teu coração, meu querido. A palavra de Deus, para ser verdadeira, não depende da sua situação, do seu cenário. Pelo contrário, ela tem poder de mudar a sua situação e de mudar como você está se comportando em meio ao cenário, seja de paz, seja de conflitos, seja um cenário de calmaria ou de tempestade. A palavra de Deus tem poder.
Guarda isso no teu coração e tenha fé nela, confia nela. Vamos estar partindo para a oração? Nosso querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, honras e glórias pertencem ao Senhor. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela palavra que ministraste aos nossos corações. Senhor, Tu conheces o coração de cada um de nós que estamos assistindo e ouvindo essa live, essas palavras, Deus. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece os corações que estão talvez em conflito, os corações que talvez estejam com medo, que estejam talvez inseguros. O Senhor sabe quem está em meio a uma tempestade. Pai, eu oro nesse momento pedindo, Deus, que o Senhor conceda a paz que excede todo entendimento humano ao coração de cada um que está assistindo e ao coração de cada um que está ouvindo essas palavras, essa live, Senhor. Que esse coração na Tua palavra encontre paz, descanso, que o Senhor nos ajude a confiar sempre em Ti e a depositar as nossas esperanças, não nos homens, não na situação que pode parecer favorável, não em objetos, que não venhamos depositar a nossa confiança absoluta em nada dessas coisas porque são falhas, mas que a nossa confiança, a nossa esperança esteja no Senhor, em nome de Jesus, Deus. Eu oro pela vida de cada um, que o Senhor abençoe as casas e famílias, que o Senhor conceda paz e tranquilidade aos corações de cada um que estão aqui assistindo, ouvindo essa live, as casas e famílias de cada um de nós também, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor multiplique em nós a nossa sede e o desejo, ou então faça nascer sede e desejo pela Tua palavra e pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por nos agraciar, Pai, permitindo-nos estar encerrando, assim digamos, essa semana aqui, ouvindo a Tua palavra, recebendo mais do Senhor. Essa nova semana que está para se iniciar, deixamos sob os Teus cuidados e agradecemos pela semana maravilhosa e abençoada que o Senhor nos concedeu. Que essa nova semana que se inicia seja uma semana de aproximação entre nós e o Senhor, não seja de estagnação, nem de distanciamento, mas seja de aproximação em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, eu oro pedindo que o Senhor continue a guardar a nossa fé e a multiplicá-la, continue a guardar o nosso amor por Ti e a multiplicá-lo, continue a guardar e a multiplicar a nossa sede, o nosso desejo e o nosso amor pela Tua presença, o nosso desejo em estar na Tua presença. Essas são as coisas que pedimos e agradecemos. Tudo continue seguindo acima da nossa, segundo a Sua vontade. Em nome para a glória do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, Pai. Glória a Ti. Glórias a Deus, meu querido, minha querida. Irmão, desejo para você uma excelente semana, uma maravilhosa semana abençoada, cheia da presença de Deus, cheia da palavra de Deus. Te exorto, te incentivo, te encorajo a estar buscando mais de Deus, porque esse Deus é maravilhoso, o único Deus vivo, o único Deus digno de honra e de adoração. Ele é maravilhoso. Eu te incentivo a conhecer mais dele. Depois que eu conheci mais dele, eu posso dizer tranquilamente, ele é o meu melhor amigo. Eu não conheço ninguém melhor do que ele. Eu não conheço ninguém mais maravilhoso do que ele. Te desejo uma excelente semana. Continuem com Deus. Qualquer coisa, você pode estar mandando mensagem. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem na live, deixar nos comentários, ou você pode mandar mensagem no meu privado, que é João Gilberto Trevisani, que é o meu Facebook privado. O Trevisani é com Z, meu Facebook pessoal no caso, né? É Trevisani com Z e com I no final. Se você tiver alguma dúvida, algum pedido de oração, ou manda mensagem no meu Facebook pessoal, ou deixa nos comentários da live, o que você preferir. Continua com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.